Que a paz do Senhor Jesus seja com você, amigo e amiga, irmãos que amam e desejam cada dia aprender nas Escrituras verdade para o tempo presente. Nós precisamos entender e compreender que Cristo é o cavaleiro do cavalo branco. Ele saiu para vencer. Quando nossos primeiros pais no Éden pecaram, ali estava. Os nossos pais antes era coberto uma vestidura de glória resplandecente. E aquela vestidura foi perdida por causa do pecado. Mas Cristo se propôs tomar o nosso lugar. E ele venceu por nós. E continua a vencer por nós. Durante todos os séculos e séculos, Cristo está na liderança, vencendo pelo seu povo. Cristo foi o Salvador de Adão e Eva. Cristo foi e é e será o Salvador de toda a humanidade. Quando nosso povo, nossos antepassados, estava em dificuldade, quem estava presente era Cristo, o cavaleiro do cavalo branco. Em todo o tempo, ele teve com Daniel na corte, quando Daniel jejuou durante 21 dias, estava Miguel, aquele que luta pelo seu povo. Estava Cristo diante do seu povo quando tirou do Egito. Na coluna de fogo e na nuvem, era Cristo presente com ele. Era o anjo do Senhor, o cavaleiro do cavalo branco. Estava Cristo quando tentaram destruir o povo de Israel. E quando Mardoqueu foi levado diante de todo o povo, vestido com trajes reais, era Cristo ali presente. A vitória era de Cristo, porque nós não temos nada a nos gabar, a não ser na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cavaleiro, Ele é o nosso Rei, Senhor. É Ele que nos purifica de todas as nossas imundícias, de todos os nossos pecados. Então Ele saiu para vencer e continua vencendo, porque Ele é Deus e não há outro como Ele. Por isso o tema de hoje, o cavaleiro do cavalo branco é o nosso Senhor. Ele foi chamado a João para ver, quando foi aberto o selo. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, diz: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, e tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Cristo vem vencendo, e vence, e vencerá todos os que confiam no Senhor. É tão claro isto, que mesmo no período de mais apostasia que existiu as igrejas em todos os tempos, Cristo estava com os seus fiéis. Quando vamos para a igreja de Sardes, encontramos. Contudo, tens em Sardes alguns pessoas que não contaminaram suas vestes. Eles caminharão comigo vestidos de branco, pois são dignas. Em todo o tempo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, Cristo lidera o seu povo. Sempre estará o Senhor Jesus Cristo no cavalo branco, o nosso Senhor liderando a sua igreja, liderando os fiéis, os que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. É tão claro isso que quando vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 7, foi feita a pergunta. João foi feita a pergunta e diz aqui: Em seguida olhei diante de mim. Descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estava em pé diante do trono do Cordeiro,
vestido com túnicas brancas, empunhava folhas de palmeiras. Você nota que em tudo está Jesus na frente. É Ele que lidera o seu povo. É Ele que está diante. Quando nós formos estudar, vamos ver que o grande problema da humanidade, quando perdeu o Senhor Jesus de vista, surgiu então outra posição. Perder o Cristo de visão. E quando se perde Jesus de visão, vem a morte, vem a destruição, vem a ruína, vem a miséria sobre a humanidade. Quando olhamos para Israel, todas as vezes que Israel afastava de Deus, vinha o quê? Miséria e desgraça sobre a nação, porque afastasse do seu líder, do cavaleiro, do cavalo branco. É importante analisarmos cada ponto das Escrituras. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 15, diz: Eis que vem como vem um assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá que correr nu e ter sua vergonha exposta ao mundo. Todos que são fiéis ao Senhor sempre estará com suas vestiduras brancas. E como essas vestiduras estará branca? A Bíblia nos apresenta muito claro no livro de Apocalipse, capítulo 19. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Todo aquele que foi fiel e que é fiel ao Senhor estará sempre vestido com as vestiduras brancas, porque ele segue o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele segue ao Senhor Jesus Cristo, o cavaleiro do cavalo branco. E Cristo se faz presença na vida de todos aqueles que andam em retidão com Ele. E quando andamos com Cristo, nós temos as nossas vestes resplandecentes. É tão claro isto que a Bíblia apresenta que quando o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor, diz a Bíblia Sagrada no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 2, o anjo do Senhor disse a Satã: O Senhor te confunda, Satã, confunda-te o Senhor, que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado do incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava diante do anjo do Senhor. E o Senhor falou àquele que estava à volta dele, dizendo: Tira-lhe estas roupas sujas. Depois disse a Josué: Eis que tirarei de ti tua imundícia e te revesti com roupa de festas. Estas vestiduras brancas são a justiça dos santos. São um caráter formado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nada posso fazer sem Cristo. Jesus disse no Evangelho de João: Sem mim nada podereis fazer. Talvez, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você tem lutado tanto para ser alguém justo, mas você não passa de estar vivendo um ato de imundície. Só seremos justos e justificados quando Cristo habita em nosso coração. Paulo, provando isso, disse: Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo não viver em mim, Ele não estiver na minha vida diária, estarei sempre sujo e imundo. Mas se Cristo habitar em mim, estarei com as roupas resplandecentes, que são a justiça dos santos. Diz a palavra do Senhor no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 5. E acrescentou: Põe-lhe na cabeça uma tiara limpa. E eles puseram-lhe na cabeça. Tira e fizemos cabeça e uma tiara limpa, e fizeram mudar de vestes.
na presença do anjo do Senhor. Quem faz isso é Deus. Eu não tenho nenhum ato que eu possa me gabar de um ato de bondade minha, a não ser na pessoa de Cristo. Paulo disse: eu não tenho nada que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Foi Ele que se propôs a salvar-me. Foi Ele que me propôs a tirar minhas imundícias. Porque eu, estando em pecado e em imundícia, Ele me libertou. Ele nos salvou. E é nele que temos que nos alegrar. É nele que temos de ser felizes. Diz ainda a palavra de Deus no livro de Zacarias, no capítulo 3, verso 5. Põe-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-nos mudar de vestes na presença do anjo do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, fala que embora que você esteja na pior situação do mundo, na maior imundícia do mundo, Deus pode te limpar. É tão claro isso que no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, diz: então sim, vinde e razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão alvo como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã. Você nota que o nosso cavaleiro, o Senhor Jesus, é Ele que faz a batalha por nós. Basta eu confiar nele, basta eu descansar nele. Eu não tenho nada de bom em mim, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Quando olho para mim, só encontro imundícia. Mas quando eu olho em Cristo, encontro virtude, alegria, paz e harmonia. Quando eu olho para mim, vejo as imundícias e a sujeira que tenho. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo a glória, o amor e a misericórdia e a compaixão que reina nele para conosco. É tão claro isso que ainda diz no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Não observa bem, amigo. Quem mudou a tua vida? Foi você? Não, é Cristo. Quando Cristo habita em nossos corações, quando Cristo habita em nossa vida, haverá mudança de nossa natureza pecaminosa e maligna para a natureza de bondade, de amor e de compaixão. Se nossa natureza não for quebrantada, porque Cristo não habita em nós. E é tão claro que diz ainda no Salmo 51, versículo 7. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco que a neve serei. Esta é a importância e a necessidade que todos nós precisamos. O nosso líder, o Senhor Jesus, o líder que está no cavalo branco, ele vence por nós. Ele é o nosso vencedor. É nos méritos deles que seremos coroados, porque não temos mérito algum, a não ser nos méritos de Cristo. Diz no livro de Miqueias, capítulo 7, o verso 18 e 19. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer é eterno e demonstra o teu amor. Ah, meu amigo e irmão, descansa-te no Senhor. Espera-te no Senhor. É Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que transforma a nossa vida. Por mais que nós nos esforcemos humanamente, nossa justiça não passa de trapo de imundície. Mas quando descansamos no Senhor,
Quando nos entregamos no Senhor, nossa vida é mudada, não pela força nem pela violência, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós. E diz as Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 14, quando foi feita a pergunta, João responde, e eu lhe respondi, ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Você sabe onde as nossas vestes são lavadas, remidas? Como nós, imundo e sujo, podemos ter uma roupa transparente, uma roupa brilhante como era dos nossos pais no Éden? É pelos méritos de Cristo. Somente Cristo pode fazer isso por você e por mim. E diz mais aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com um traje de festa. Nunca deixe de ungir tua cabeça com óleo santo. Sempre permaneça-te em Cristo. O tempo de nossa salvação, só estaremos salvos se permanecer em Jesus. Só seremos santos se estivermos em Jesus. Longe do Senhor Jesus Cristo, estamos todos perdidos. Quanto mais próximo que estivermos de Jesus, mais santificado será a nossa vida. Quanto mais distante estivermos de Cristo, mais imundo será a nossa vida. Porque aquele que segue o Cordeiro tem que estar com os trajes reais do Cordeiro. Por isso, é nos deixado no livro que nos deixa claro, muito claro, uma mensagem que identifica o remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos do Senhor e têm a fé no Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. E diz aqui, claro, mensagem no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, diz assim, neste livro, no poder do Espírito Santo. O sábado foi estabelecido como um sinal especial de lealdade para com Deus, de obediência à sua lei, de nossa crença no poder criador da divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que iremos escolhê-lo como nosso Senhor? Passando do reino das trevas para o reino da luz? Em breve ele voltará. E quando voltar, aquele a quem pertence o direito de reinar, irá reinar. Ele redimiu a terra e quando vier, salvará todos que forem obedientes às suas leis e que reconhece Cristo como líder no poder do Espírito Santo neste livro. Página 68. É somente neste poder, meu querido amigo e irmão, que seremos vitoriosos. E nesse mesmo livro diz ainda, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há uma diadema, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguia no exército que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, e saía de sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. É ele mesmo a regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus.
o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 16. O livro No Poder do Espírito Santo. Página 68, versículo 4.4. Querido amigo e irmão, somente Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que desde o princípio é vitorioso para conosco, aquele que se dispôs a salvar Adão e Eva no Éden, que se entregou por amor a nós, aquele em que o próprio Deus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E esse é o cavaleiro do cavalo branco. É esse que vem trazendo vitória a seu povo por todos os séculos. Esse esteve com Sadraque, Miseque e Abednego na fornalha de fogo. Esse que teve diante de Israel em todas as batalhas, que trouxe vitória ao seu povo. E é esse que está diante da sua igreja nos últimos dias, que vai vencer, que dá vitória ao seu povo, é o Senhor Jesus Cristo, porque ele saiu para vencer. Esse é o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pense nisso, meu amigo irmão. Descansa-te no Senhor e espera em Deus. Ele tem guiado a sua igreja. Desde que nossos pais pecaram no Éden, ele tem sido o líder do seu povo, conduzindo a salvação. Ele está sempre diante, em todas as batalhas, dando vitória ao seu povo. E continua fazendo isso por você e por mim. Pare, pense e analise. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, obrigado, Senhor, por enviar o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Pai. Porque bem disseste o profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que nos veste com suas vestiduras brancas, suas justiças que são postas sobre o homem comum e pecador. É sobre nós que é colocada a justiça de Cristo e removido de nós toda a imundície. Embora que possamos estar tão imundo, mas tornará a nossa vida, a nossa atitude, a nossas vestimentas como a pura lã, tão alvo como a neve. Ah, Senhor, obrigado por ter nos dado nosso Senhor para nos resgatar da perdição eterna. E todo aquele que nele crê não perece, mas terá vida eterna, porque o Senhor nos concede estas bênçãos. Obrigado, meu Deus, porque eis aqui o homem falho e pecador, mas creio, Senhor, nos teus méritos, creio no teu sangue expiatório, e todos aqueles que creem em ti, de todo o coração, não será confundido. Tenhas misericórdia, Senhor, do teu povo e da tua igreja, que está vivendo os últimos dias, e o Senhor, como líder de tua igreja, Senhor, do teu povo, está vencendo e dando poder para que o seu povo seja vitorioso, para que possa andar de branco na tua presença. Salva, Senhor, minha família, meus filhos, meus pais, meus irmãos e amigos, e todos quanto ouvem esse estudo, Senhor, que toma decisão ao lado da verdade. Tenhas misericórdia de nós, é que eu te peço, por amor do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Meu querido amigo e irmão, se esse estudo teve para ti algum valor, compartilhe com teus amigos. Não deixe de dar o teu like no estudo. Se inscreva no canal e ajude a divulgar a mensagem de salvação. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.